Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 30. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Emmanuel comenta na lição 94 do livro Caminho, Verdade e Vida, ao salvar-nos. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo. A fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio. E no propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos do campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com o esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chama-nos loucos, e quando nos surpreendem experiências culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida, exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. O texto de hoje tem por objetivo mostrar a leviandade, vou usar essa palavra aqui, que é uma palavra usada muitas vezes pela Joana de Ângeles, a leviandade do ser humano com relação àqueles que se propõem a fazer um trabalho de reforma íntima, de busca pelo Cristo. Não faltam escarnecedores. Muito difícil para algumas pessoas entender como é que pode alguém abrir mão da vida material, abrir mão dos desejos que são comuns para todos, quer ganhar muito dinheiro para poder viver todos os prazeres que puder, viajar bastante, curtir a vida aqui da Terra. Essa vida que é tão rápida e tão passageira, mas algumas pessoas não conseguem entender por que alguns se predispõem a se enclausurar para poder estudar, a se dedicar a trabalhos em obras sociais que vão beneficiar aquelas pessoas que estão precisando do apoio material e também do apoio moral, não vão entender definitivamente esse tipo de coisa. Porque estão influenciados por todo o movimento que acontece por aqui, né, mídia, tudo, chamando para a moda, chamando para o consumismo, para o capitalismo mesmo voraz que a gente vive nos dias de hoje já há algum tempo. Isso é muito comum, mas a gente vai ver que na época de Cristo apareceram os escarnecedores, porque aquilo ali é justamente aquele momento que o Cristo está lá em cima, já na cruz, e alguém aparece para, como a gente usa aqui no jargão popular, para tirar uma farinha, para brincar, para debochar, né? Então, desce daí agora, você não é o Salvador? Cadê o seu poder? Mostra o seu poder para a gente. E o Cristo, na verdade, ficou ali passivo aquilo tudo, mostrando para a gente que ele estava oferecendo a vida dele para mostrar que ele era muito maior do que tudo que a gente conhece aqui na Terra. É um capítulo interessante para a gente analisar, porque, gente, é exatamente o que acontece com a gente, aconteceu com Cristo, tudo bem, mas Cristo é aquele que é o mais perfeito que esteve aqui entre a gente. Com cada um de nós, eles vão ter um material farto para dizer, porque nós não temos perfeição. Nós ainda trazemos um monte de mazelas ainda, um monte de problemas para ser trabalhado ainda ao longo dessas experiências que a gente tem aqui na carne. Então, principalmente daqueles que nos conhecem mais a fundo, aqueles que convivem com a gente, vai falar, o quê? Fulano? Aqueles que cresceram com a gente, que são nossos irmãos, são nossos pais, são os primos mais próximos, são os amigos mais próximos, tiveram a oportunidade de desde muito cedo conhecer os seus temperamentos, os seus comportamentos, e com certeza vai ter algumas listas aí de alguns equívocos que você praticou no passado. Quando você se propuser a buscar uma vida diferenciada, aquela pessoa vai falar, olha só. E, inclusive, a gente ouve, às vezes, muitos
deboche também e ironia com relação a membros de outras religiões. A gente fala, fez tudo de errado, agora é pastor. Agora está querendo entrar num seminário para ver se acerta a sua vida. E, gente, na verdade, como não existe perfeição, é normal que se cometa alguns equívocos, muitas das vezes, ainda com esses cargos. É pastor, padre, dirigente de casa espírita, palestrante espírita. É normal. A pessoa não vai conseguir entender que a gente tem que dar o primeiro passo, que é o estudo, conhecer o Evangelho, dar o segundo passo, que é começar a iniciar, ensaiar a prática daquilo que a gente está estudando, para daqui a pouco começar a sentir causa e efeito e ir modificando, mas entendendo que a natureza também não dá salto, não. Vai ter coisa que não vai ser fácil de mudar. Vai ter coisa que vai demandar tempo, dedicação, resignação. Então você vai começar a falar sobre mansuetude, sobre bem-aventurado aqueles que são mansos e pacíficos, mas levando ainda uma agressividade muito grande dentro de você. Você ainda vai falar de vícios e dos malefícios que o vício vai trazer para você, trazendo tendências viciosas também dentro de você. Você vai falar dos outros. Então, primeira coisa que os espíritos escarnecedores vão fazer, né? Que moral você tem para falar isso que você está falando? Você não faz igual? Então, a gente participa de um trabalho que a gente tem a oportunidade, às vezes, de conversar com aqueles irmãos que estão ao outro lado da vida. E o segredo que a gente está sempre passando para quem tem essa experiência de participar desses trabalhos é: seja o mais sincero que você puder ser. Mostra para ele, não sou perfeito mesmo não, mas estou tentando acertar agora, porque não é possível que a gente nasça dentro do buraco e queira ficar dentro do buraco o tempo todo. Uma hora eu tenho que ter força para, com a minha própria luz aqui, eu conseguir sair daquela situação. Eu tenho que acender luz dentro de mim, né? E a gente vai mostrando que não é fácil para ninguém, mas você não vai conseguir nunca se não ensaiar o primeiro passo. Então é muito comum, assim, você começa a evoluir um pouquinho em algumas virtudes, aqueles companheiros que ficaram para trás, que na verdade são grandes amigos seus, né? Eles vão começar, o que está acontecendo? Você está diferente? Tenta imaginar, os amigos de copo, aqueles que estavam acostumados a se entregar todo final de semana à embriaguez. Aí de repente perde um. Poxa, fulano era tão bom, era tão legal, ele sentava aqui e fazia, agora não, agora ele virou religioso, né? E a pessoa algumas vezes vai até escarnecer, você fala, fulano está falando isso aí, porque você não sabe do passado dele. Ele no passado fazia isso, fazia aquilo e tal. Com o entendimento da doutrina espírita, a coisa fica mais fácil para a gente, porque a gente sabe que todo mundo foi criado simples e ignorante. Se a gente foi criado simples e ignorante, eu não consigo imaginar um equívoco desse aí que eu não tenha praticado lá atrás. Só que a doutrina espírita fala de que todos foram criados simples e ignorantes, inclusive Jesus. Um dia Jesus já praticou os erros até chegar ao ponto que a gente conheceu aqui em carne e osso, que ficou registrado nos evangelhos, nos gospels, né? Mas o que acontece é o seguinte: Jesus também foi criado simples e ignorante, também teve seu momento de evolução para chegar no ponto que ele chegou. E mais ainda, ele fala de maneira bem direta para a gente no Evangelho de João: sois deuses, tudo que eu fiz vocês podem também fazer, só depende de vocês. Essa informação do Cristo é uma informação maravilhosa, é uma informação estimulante também para a gente, né? Que vem mostrar para a gente, depende de vocês, né? E uma coisa também, não depende de vocês exclusivamente não, porque depois que a gente trouxer alguma luz para dentro da gente, a luz não foi feita para se acender e colocar embaixo da câmera, tem que espargir, tem que estar se comunicando com as outras pessoas também, iluminando o caminho das outras pessoas. Então, é um trabalho maravilhoso que a gente vai fazendo com o tempo, que dá trabalho realmente, tem que ter suor, tem que ter resignação, vai ter momentos de queda, vai ter momentos de choro, vai ter momento que a gente vai se achar tão pequenininho e falar, por que eu tento lutar contra isso e não consigo, eu perco toda hora. Mas vai ter momentos de vitória também, e esses momentos de vitória, quando começam a vir, a gente, venci isso, agora vou tentar vencer aquele. Começa a fazer da nossa vida laboratórios, pequenos testes, em que a gente vai caminhando passo a passo, com uma advertência. A gente não tem que cobrar perfeição imediata, mas a gente tem que cobrar da gente que a gente não esteja no mesmo degrau que estava anteriormente. Tem que pelo menos estar caminhando o tempo todo, e um dia a gente vai chegar ao ponto. Mas os escarnecedores existiam na época do Cristo, fizeram isso com Cristo, vão fazer com a gente também, estejamos todos preparados.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.